É sempre uma grande alegria nos reencontrarmos, meus amados e amadas telespectadores, e neste nosso programa vamos dar continuidade à nossa reflexão. Por que não dizer, assim como fala o próprio Evangelho, é preciso passar para outra margem, é preciso sair do nosso lugar estabelecido e alcançar outra margem. E esta outra margem está situada na Síria, um local de tantas bênçãos, de tantas tradições, que no programa passado nós apresentamos como o pequeno resto fiel, o pequeno resto que mantém a esperança, que mantém a fidelidade. Então fica conosco e vamos conhecer testemunhos de esperança, testemunhos de missionários, mas principalmente daqueles que nasceram naquela terra e vivem o compromisso da fé em Cristo. Wadi el-Nassara, o Vale dos Cristãos, é majoritariamente cristão. Suas diversas aldeias são muito bonitas, cheias de natureza, água e simplicidade. Há muitas pessoas, eu não sei exatamente quantas. Nós estávamos em casa, na aldeia, sob as muralhas do castelo. Então, subitamente, chegaram homens armados e sitiaram a igreja. Eles sequestraram o padre Jorge e, algum tempo depois, também o padre Bassan. Nós ficamos com muito medo, principalmente pelas nossas filhas. Nós passamos 3 anos com medo. Eu tinha muito medo que alguém viesse buscar nossas 3 meninas e buscar a mim também. Nós tínhamos medo de que acontecesse alguma coisa aos padres. Eles destruíram muitas coisas. Nós estávamos aterrorizados com o que poderia acontecer aos habitantes do castelo. Homens armados, brandindo espadas, rodearam a igreja, nos ameaçaram de tudo. Nós procuramos intermediários para os libertarem. Eu não estava zangada com Deus. Eu senti que Deus queria nos libertar. Eu me casei com um padre ortodoxo porque eu queria ter uma vida com ele. Depois de tudo o que aconteceu, a minha fé permanece inalterada. Agora nós costumamos rezar para termos ainda mais fé. Rezamos todos os dias e colocamos a nossa fé em Deus. A guerra é um teste extremamente difícil. Como diz o Evangelho, é o fogo que prova a nossa fé e também revela o coração. Nós costumávamos ir a Wadi el-Nassara nos dias de festa, na festa de Nossa Senhora, nos dias de batizados e nos casamentos. Nesse dia celebrávamos a festa de Nossa Senhora. Na volta, nós passamos por uma região muito perigosa, onde havia tiroteios e o nosso carro entrou na região de Arasta. O motorista nos disse para termos muito cuidado. Eu estava com as minhas filhas
que ainda eram crianças, uma com 3 anos e a outra com 6 anos. Eu escondi elas debaixo do banco. Eu tive medo por elas, por isso eu me levantei para defendê-las, queria me deitar sobre elas. Uma bala me atingiu bem aqui, atravessou o braço, o peito e explodiu dentro do meu corpo, partindo toda a minha clavícula. A bala acabou ficando presa nas minhas costas. Eles sabiam que o carro vinha de Wadi El Nassara e que a maioria dos passageiros do vale eram cristãos. Se eu estou zangada com Deus? Não. Não, Deus não tem a ver com isso, não. Não, se Deus não me amasse, eu teria morrido. Se Deus não me amasse, não ia querer que as minhas filhas ficassem comigo. Não, eu não o culpo. Grande parte de Alepo, a maior cidade da Síria, esteve controlada pelos jihadistas desde meados de 2012 até o fim de 2016. Metade da cidade de Alepo foi ocupada por grupos rebeldes. Toda essa parte da cidade onde os cristãos viviam foi atingida. Um dos mísseis destruiu uma das paredes da catedral e partiu os vitrais da catedral. Aqui, no piso acima de nós, um míssil grande e potente atingiu a cozinha e o refeitório e destruiu tudo. Antes da guerra, havia 180 mil cristãos de cada denominação. Não temos os dados estatísticos exatos, porque todos os dias há uma família que vai embora. Mas ficaram aproximadamente 40 mil cristãos. Nós não podíamos imaginar uma guerra assim. Nós não podíamos ter adivinhado que seria tão mal. Nós não podemos levar nada. Deixamos tudo em casa e fugimos. Eu aluguei essa casa e o meu marido decidiu ir para a Itália em 2015. Eles não gostam de nós. Eles não gostam que sejamos diferentes. Afinal, nós somos diferentes. Nós temos paz, nós temos amor, temos esperança. Mas eles são pessoas diferentes e não gostam dessas coisas boas. Eu acho que é Deus quem manda aqui. Ninguém está em Alepo sem a ajuda de Deus. Eu trabalho, mas não é suficiente. Os rebeldes cortam todas as fontes de abastecimento de água. A Igreja Latina nos ajuda com muitas coisas. Eu acho que é Deus quem manda aqui. É. Eu tenho muito
muita pena por causa de Alepo, que era uma das cidades mais bonitas. Se tivessem vindo antes da guerra, veriam como ela era bonita. Os terroristas lançavam mísseis e bombas por todo lado, mesmo para as nossas casas. E como em todas as religiões, tem pessoas que são extremistas e outras que não são extremistas. Dizem coisas como, quando estamos jejuando, não podemos beber água. E aí ficam aborrecidos se nós que não estamos jejuando bebemos água. Eu não tenho dúvida de que foi a fé que nos ajudou nesses momentos. A crença de que tem alguém que protege a nossa vida, de que tem alguém que nos leva para além do que a nossa mente pode imaginar, sabe? E eu tenho certeza que tem alguém que protege esse mundo, alguém que protege a gente. E a fé é essencial. Deus protege a gente. Às vezes eu digo, por que Deus não nos ajuda? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Mas depois eu tomo consciência de que não podemos culpar Deus por cada fato negativo que acontece nesse mundo. Não, nós somos religiosos, então acreditamos que Deus está sempre velando por nós e em tudo que acontece aqui, mesmo nos bombardeios que aconteceram. Um dia, quando eu estava saindo de casa, chegou a acontecer pertinho de mim, na mesma rua. Eu acho que Deus está nos protegendo o tempo todo. Eu sinto que eu sou filha de Deus, porque Ele está sempre tomando conta de mim, sempre cuidando de mim. Talvez, algumas vezes, eu diga, por que essas coisas acontecem, essas coisas ruins, mas depois de um tempo, eu penso que foi melhor para mim, mesmo com essas coisas acontecendo. Eu quero me casar aqui porque eu gosto de viver nesse lugar. E se eu for para outro país, eu posso acabar sozinha e sem ver meus amigos e a minha família. O principal problema em relação ao casamento é que tudo ficou tão caro que a gente não consegue comprar nada com os nossos salários, com o atual custo de vida. E ainda tem muita gente na sociedade que não entende que as mulheres podem fazer o que desejam. Tem muita gente que ainda não aceita eu querer casar, mas não num tempo desses, sabe? A nossa cultura ainda não aceita isso. E antes era tudo mais barato, mais acessível. Mas a gente já vê algumas situações novas, sim. Mesmo que a não discriminação das mulheres não tenha chegado a todos os setores da sociedade. Sair do país com visto é muito difícil. Custa muito, muito caro. Os mais ricos foram os primeiros a sair do país. Os pobres ficaram. No Antigo Testamento há uma passagem que fala de um pequeno resto. Deus tornou possível o seu plano de salvação através deles. Nós também somos um pequeno resto. Nós também somos um pequeno resto. A nossa presença aqui deveria ser um sinal de esperança para todo o mundo. Se a Síria se tornar um país monocromático, se deixar de ser um mosaico, isso com certeza seria um passo atrás para a civilização humana. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo.
A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, um sacerdote holandês de 34 anos, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. Por meio destes projetos, a ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, casas de Deus em sua vida sacramental, e onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. Particularmente em áreas isoladas, as irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. Para aliviar essa necessidade, a cada ano a ACN apoia a formação de aproximadamente 13.000 desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus.
orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. Meus queridos irmãos e irmãs que me acompanham neste momento, nesta segunda parte da história que aqui apresentamos e que muito mais do que apresentamos, que também acompanhamos tão fortemente como este testemunho do povo da Síria, este pequeno resto fiel, fala profundamente na minha vida cristã e creio que na tua vida também. Muitas vezes, quando acompanhamos tantos noticiários, documentários, nós somos interpelados e chegamos até a imaginar só um quadro de destruição, só um quadro de abandono, como se fosse um campo único de miséria. Mas escutando o testemunho resistente deste pequeno resto, deste povo fiel, nós começamos a construir dentro de nós a esperança. Este programa de hoje é um convite para que o mundo possa escutar o grito de esperança. O grito de esperança de um povo que tem uma tradição, que tem uma história, que tem um desejo de caminhar na diferença. Um grito de respeito, um grito de convivência plural, conviver na diferença. Um grito que vai no fundo do nosso coração. Para que você possa conhecer bem mais tudo aquilo que vem sendo realizado pela Fundação Pontifícia ACN, não apenas ontem, mas há muitos anos. Entre em contato conosco, acn.org.br ou pelo telefone 0800 77 099 27. Você vai amar. Você vai também se comprometer. Você vai ser uma presença de oração, uma presença também de ajuda, porque este povo precisa de nossa ajuda. Comecemos agora, abrindo nossas mãos e nosso coração e rezando pelo povo da Síria. Senhor nosso Deus, que nos ensinaste também por meio do teu Filho, a oração do amor, da partilha e do perdão. Ajuda-nos a compreender que amar a Cristo é viver a partilha, o amor e o perdão, como bem ensina os nossos irmãos da Síria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e espero você comprometido e unido ao povo da Síria.